vocês estão? Está começando mais uma videoaula de matemática, então bora assistir. Bom, e começando a nossa aula, sobre frações equivalentes e classes de equivalência, vamos primeiro entender o que é que significa frações equivalentes. Nós dizemos que duas ou mais frações elas são equivalentes quando elas representam a mesma parte de um inteiro. Por exemplo, olha só, imagine que eu coloquei aqui uma barra de chocolate, certo? Então, se eu digo que uma pessoa ela comeu a metade dessa barra de chocolate aqui, então ela comeu um meio da barra de chocolate. Só que olha só, se eu pegar a mesma barra de chocolate e ao invés de partir em duas partes, eu partir em 4 e dizer que essa pessoa, ela comeu duas partes das 4, ela também comeu a metade, certo? Então, percebam aqui pelo desenho que, independentemente de ter sido partida em 4 partes ou de ter sido partida em 2 partes, ela teve a mesma quantidade ingerida, né? Então, nós dizemos que 1/2 e 2/4 são frações equivalentes. Ou seja, apesar de a aparência aqui, ela está diferente, mas elas representam a mesma parte de um inteiro. E do mesmo jeito, se eu quisesse continuar fazendo aqui, ó. Então, olha só. Dividir em 8 partes e aí uma pessoa comeu 4 partes de 8. Outra fração equivalente a 1/2 e equivalente a 2/4, certo? Matematicamente, eu poderia representar dessa forma. 1/2 é equivalente a 2/4, é equivalente a 4/8 e assim segue, certo? Ou também eu posso simplesmente dizer que essas frações elas são iguais, porque elas representam a mesma parte de um inteiro, tá certo? E a gente tem aqui uma infinidade de frações que são equivalentes à fração 1/2. E aí é justamente esse conjunto de frações que são equivalentes a uma determinada fração que a gente chama de classe de equivalência, certo? Então, se eu quisesse escrever a classe de equivalência da fração 1/2, ó, CE classe de equivalência. Por que eu escrevi 1/2 aqui? Por que eu não escrevi 2/4, 4/8? Porque 1/2 é como se fosse a fração original, a fração irredutível. O que é fração irredutível? É aquela fração que não pode mais ser simplificada, não pode mais ser reduzida, certo? Se eu tentar dividir por um número comum, o numerador e o denominador, o único número inteiro que eu arranjaria seria o número 1, ou seja, não adiantaria de nada, certo? Então, a classe de equivalência da minha fração original, da minha fração irredutível 1/2, ela é a própria fração 1/2, 2/4, 3/6, 4/8, 8/16 e assim segue infinitamente, tá? Mas como é que eu descubro quais são as frações de uma classe de equivalência? É muito simples, pessoal. Basta você multiplicar pelos números naturais. Por exemplo, pegue essa fração aqui e multiplique numerador e denominador por 1. Então, 1 vezes 1, 1. 2 vezes 1, 2. Agora, multiplique por 2. 1 vezes 2, 2. 2 vezes 2, 4. Multiplique pelo 3. 1 vezes 3, 3. 2 vezes 3, 6. Por 4. 1 vezes 4, 4. 2 vezes 4, 8. Por 8, que diga, né?
1 vezes 8, 8. 2 vezes 8, 16. E aqui ainda tinham outras, né? Ainda você poderia multiplicar por 5, que ia dar 5 sobre 10. Por 6, que ia dar 6 sobre 12. Por 7, que iria dar 7 sobre 14. Aqui foi só um exemplo que eu coloquei, tá certo? Com algumas. Então, é bem simples. Vai multiplicando pelos números naturais e vocês vão encontrando frações equivalentes. Lembrando de sempre multiplicar pelo mesmo número em cima e embaixo, tá certo? Senão você não encontra uma fração equivalente, tá bom? Então vamos ver um exemplo na prática. Quais das seguintes frações são equivalentes a 12 décimos? Bom, você poderia fazer através de continhas e você poderia fazer até mesmo mentalmente essa questão. Olha só. Eu tenho 12 décimos. A gente está querendo saber na letra A se 6 quintos é uma fração equivalente a 12 décimos. Então vamos lá. Se eu multiplicar o 6 por 2, dá 12. E se eu multiplicar embaixo pelo mesmo número, né? Porque a gente sabe que para ser equivalente, a multiplicação teria que ser pelo mesmo número. Se eu multiplicasse aqui por 2 em cima e embaixo, daria 12 sobre 10. Então, sim, a letra A é uma fração equivalente. Vamos ver se essa é. Olha só. Do 24 foi parar no 12. Lembrando que além de multiplicação, a gente poderia fazer divisão, certo? Porque é a operação inversa, então, quando o número diminui, a gente poderia fazer divisão. Se eu dividisse aqui por 2... e aqui por 2 também, será que eu obteria essa fração? Vamos ver. 24 dividido por 2, 12. 10 dividido por 2, 5. Então, aqui precisaria ser um 5. Então, essa já não é equivalente. A gente poderia também ver de cara, porque se elas têm o mesmo denominador e têm numeradores diferentes, isso já indica que elas não são equivalentes, né? Aqui eu estou tomando 12 décimos e aqui eu estou tomando 24 décimos. Já dá para a gente perceber que elas não são equivalentes sem nem precisar fazer conta, né? Então vamos ver essa aqui agora. Olha só, do 24 para o 12. Então houve uma divisão por 2 aqui. Será que se aqui embaixo aconteceu também essa divisão, então é porque são equivalentes. 24 por 2, 12. 20 por 2, 10. Então, são sim equivalentes, certo? E essa daqui, ó, denominadores iguais e numeradores diferentes, não são, certo? Se eu multiplicasse por 2, 6 vezes 2 era 12. Mas se eu multiplicar por 2 aqui, eu tenho que multiplicar embaixo também, então aqui teria que ser 20, e não é 10. Então apenas a letra A e a letra C são frações equivalentes a 12 décimos. Teria outra maneira de fazer? Sim, tem várias maneiras da gente resolver essa questão. Uma delas seria, vamos tentar fazer aqui de uma outra maneira. Eu pego a fração original, 12 décimos, e eu simplifico ela até ela ficar irredutível. Então, 12 décimos. A gente consegue dividir por quanto? Por 2, né? Ó, porque tanto o de cima quanto o de baixo são divisíveis por 2. Vai dar 6 quintos. Então, aqui já é irredutível, porque não tem nenhum divisor comum entre 6 e 5, a não ser o 1, né? O 1 não conta. 6 quintos. Então, a gente já viu que chegou nessa. Então, essa daqui é, sim, uma fração equivalente a ela. Agora, a gente faz a mesma coisa com as outras, que ainda não estão simplificadas. 24 décimos por 2. 12 quintos. Ó, chegou no mesmo resultado? Não. Se não chegou na mesma fração irredutível, é porque não são equivalentes. Letra C, 24 sobre 20, quando eu simplifico. Dá para simplificar por 4, né? 6 sobre 5. Ó, chegamos na mesma fração. Então, ela é sim equivalente. E 6 décimos, né, que é a nossa letra D, quando eu simplifico, dá para simplificar por 2. Dá 3 sobre 5. Então, não deu o mesmo resultado, né? Não chegamos na mesma fração irredutível. Então, não são equivalentes. Então, apenas letra A e letra C.
Vamos ver mais um exemplo. Encontre o valor de x para que as frações sejam equivalentes. Olha só, eu sei que 5 sobre x é igual a 15 sobre 21. E eu sei que se eu multipliquei por um determinado número o meu numerador, eu tenho que multiplicar pelo mesmo número o meu denominador, né? Para chegar na fração que eu quero. Ou fazer a divisão, né? Quando a gente tem aqui, por exemplo, se eu tivesse o 15 aqui e o 5 aqui, é porque aconteceu uma divisão, né? Mas como aqui o número cresceu, é porque aconteceu uma multiplicação. Então, vamos lá. Qual é o número que eu multiplico por 5 que chega em 15? 5 vezes 3, né? 5 vezes 3, 15. Se eu multipliquei por 3, então aqui embaixo eu tenho que multiplicar por 3 também. Então, qual é o número que quando eu multiplico por 3 dá 21? O número 7. Então, o nosso x, ele vale 7. Então, vamos lá, recapitulando. 5 vezes 3, 15. E 7 vezes 3, 21. Então, o x é 7. Vamos ver mais um exemplo. Aqui, eu sei que do 9 foi parar no 36. Então, é porque houve uma multiplicação por 4, né? 9 vezes 4 dá 36. Então, obrigatoriamente, aqui em cima também por 4. Qual é o número que quando eu multiplico por 4 dá 20? O 5. Então, o meu x vale 5. Bom, pessoal, e assim eu encerro mais um vídeo. Se inscrevam no canal, deem like, tá? Ativem o sininho das notificações e para mais conteúdos me sigam lá no Instagram que eu vou deixar aqui para vocês, tá certo? Um beijo e tchau, tchau!